O milionário descobre a coragem da mendiga negra e revela um segredo surpreendente. Num canto esquecido do Brasil, onde o tempo parece andar devagar e a esperança escasseia, uma jovem negra virou o mundo de cabeça para baixo. Sofia, conhecida por sua cadeira de rodas, um sorriso que corta a alma e uma determinação que assusta, foi vista pelas lentes de um milionário que não imaginava o poder daquela mendiga negra que ele jamais notou nas ruas. A notícia correu solta. Milionário chocado com a coragem que desafiou a indústria da moda, mas o que ninguém sabia era o segredo escondido por trás daquele clique que virou febre na internet. Um segredo pesado, ligado a medos, feridas da família e uma ansiedade que quase destruiu tudo. E tem mais. Jorge, o misterioso vizinho solitário, observava tudo ali do seu canto, no meio de lembranças que doíam como punhais. O que ele estava disposto a arriscar para se conectar a Sofia? Quais verdadeiros monstros escondia em casa? Sofia não era o monstro frio que rejeitava sua cor de pele e sua deficiência. Não dava para ser amiguinha do sucesso, sussurravam. Mas Sofia tinha um trunfo: o amor incondicional da mãe, que numa madrugada meio insana, organizou uma sessão de fotos em casa, com um celular antigo, uma luz improvisada e o coração aberto. Capturou Sofia pronta para explodir as regras. As imagens vieram escancaradas, fortes demais para os padrões da indústria. Riso franco, pele brilhando sob luz simples. Um olhar que gritava: aqui estou. E num rolê nas redes, explodiram. Viralizaram feito incêndio em mato seco. As marcas poderosas pararam, boquiabertas, admirando a coragem crua daquela menina que desafia a perfeição padronizada. Do lado, Jorge, o vizinho magro e taciturno, sentava no balanço do quintal, enquanto o relógio marcava seu aniversário esquecido. Amigos, nem sombra, só o vazio e o som longe de uma família com segredos pesados. A irmã de Jorge, presa na gaiola da ansiedade social desde um acidente terrível, se tornava uma sombra que nem a própria mãe sabia como enfrentar. Uma luta diária entre o medo, o silêncio e a vontade de gritar. A tensão na casa de Jorge crescia. A mãe, aflita, via seu marido tentando esconder o nó na garganta. O peso de não saber cuidar, de não conseguir curar. E foi nesse ponto que Sofia entrou no radar daquelas vidas marcadas pelo espanto. Podia a força da menina que virou musa viral ser a chama que traria luz aos medos que o sufocavam? Jorge pensou nisso durante horas, olhando o céu escuro, sentindo as mãos tremerem. Levou um susto só de imaginar a coragem de Sofia tão perto. Uma coragem ousada e cruel ao mesmo tempo, que poderia mexer com tudo. Seria ele capaz de se abrir? De quebrar a armadura que sempre o protegeu? No silêncio pesado daquela noite, Jorge sentiu o peso da escolha que vinha aí. E o que ele estava disposto a perder ou a ganhar para finalmente se Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado daquela noite parecia pesar ainda mais no coração de Jorge. Ele estava lá, parado, olhando para o céu, pensando na coragem que Sofia exibia. Mas então,
Um barulho alto e agudo cortou o silêncio. O grito de sua mãe ecoou pela casa como uma facada. Jorge correu para dentro, sentindo que algo horrível havia acontecido. Entrou na sala e encontrou a mãe de pé, com o rosto pálido, segurando o celular como se fosse uma bomba-relógio. O coração dele disparou. Jorge, a sua irmã, ela, não posso acreditar. Aquelas palavras ecoaram. Lembrou da irmã, presa em uma batalha interna. O acidente a transformara, tornara uma sombra de quem ela era. O medo terrível de que um novo golpe pudesse atingi-la fez Jorge tremer. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz quase falhando. Ela foi vista nas redes com a Sofia. Ninguém estava sabendo. E agora todo mundo tá falando. Tem um vídeo dela sorrindo, saindo da nossa casa. E a gente? Oh, meu Deus! Jorge, isso pode acabar com a gente! O coração de Jorge parecia querer saltar do peito. Sua irmã, exposta num momento tão vulnerável. E o que Sofia tinha a ver com isso? Ele se lembrou das fotos. A força de Sofia era avassaladora. Mas o que isso revelava sobre sua própria família? O que tinha sido escondido por tanto tempo? Jorge olhou pela janela e viu a movimentação na rua. Um grupo de jovens cercava um carro, a tela de um celular brilhando nas mãos. O rosto da irmã, tão frágil, tão crítico, refletido na tela brilhante, exposto ao mundo. Um flash de raiva e desespero dominou seus sentidos. Sem pensar duas vezes, ele saiu correndo. Parem! O que vocês estão fazendo? Jorge gritou em direção ao grupo. O riso que encontrou era de escárnio. Ninguém queria ouvir. Todos queriam saber sobre a menina que era lembrança, que se tornara uma curiosidade que consumia a internet. Seu próprio pesadelo se desenrolava ali, bem na sua frente. Quando finalmente alcançou a multidão, olhou para o celular que alguém segurava. A imagem de sua irmã, desprotegida, afligida, e logo ao lado, a estrela do momento. Sofia, sorrindo, como se tudo fosse uma festa. Jorge sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. A força e a determinação de Sofia não eram apenas inspiradoras, mas também se tornavam uma lâmina afiada, cortando o pouco de estabilidade que ainda restava em sua vida. Ela tem que ser protegida. Isso não é só um jogo. Jorge gritou e um silêncio pesado tomou conta do grupo. O riso murchou, dando lugar a murmúrios surpresos. O tom de voz dele estava cheio de emoção. E todos perceberam que não era só por causa da fama de Sofia. Ele estava falando da dor, da vergonha e do medo. Finalmente, alguém se aproximou e disse: ninguém mandou você esconder ela, não é? Se ela está aqui, faz parte da história. As palavras cortaram como uma faca. Jorge começou a sentir o peso de ter mantido a irmã longe da sociedade, longe do mundo que tanto a machucara, mas também a escondia de qualquer tipo de possibilidade. Olhar para Sofia agora era ver tudo desmoronar. A conexão que ele queria, o entendimento que desejava, agora parecia impossível. E o que aconteceria a partir dali? Quais segredos ainda estavam escondidos por trás daquela imagem que agora estampava telas? Qual impacto isso teria sobre a vida deles? Nesse emaranhado de emoções, uma ideia disparou em sua mente. Ele precisava proteger a irmã. Mas como? E a única pessoa que parecia capaz de ajudá-lo, Sofia, fazia parte do problema agora. No fundo de sua angústia, Jorge deixou o grupo para trás, coração acelerado,
sentindo a urgência de encontrar respostas que pareciam distantes, adaptáveis, mas que agora ele sabia que tinham conexões profundas e perigosas. O que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo, e a própria essência de quem eram poderia se transformar em questões mais sombrias do que jamais poderia imaginar. Jorge deixou a multidão para trás, correndo de volta para casa, seu coração martelando no peito. Ele precisava entender o que tinha acontecido. Precisava proteger a irmã a qualquer custo. O que estava rolando na internet não era só uma explosão de fama. Era uma bomba prestes a estourar. Ele não podia deixar que a imagem dela fosse usada como um espectro, um objeto de curiosidade vazia. Ao entrar em casa, Ele está aqui, Jorge. A voz dela tremeu e Jorge seguiu seu olhar. No canto da sala, um sorriso sombrio se revelou. Era Daniel, um velho amigo da família. Mas algo estava errado, muito errado. Jorge não lembrava de convidá-lo. Daniel tinha um passado nebuloso, sempre envolvido em escolhas duvidosas. Jorge, olha aqui a sua irmã. Ela realmente apareceu. O que você fez para ela ficar tão exposta? Daniel disse, seu tom sarcástico. A essência dele era pesada, carregada de intenções obscuras, que a sua mãe claramente não conseguia captar. Saia da minha casa, Daniel! Jorge gritou, avançando, o choque fazendo seu coração acelerar ainda mais. Você não pode estar aqui agora! Não depois do que aconteceu! Depois do que aconteceu? Você acha que é apenas isso? A fama da menina? Tem muito mais em jogo! Daniel respondeu, sorrindo de maneira que gelou o sangue de Jorge. Do que você está falando? Jorge perguntou, confuso. As palavras de Daniel eram como tijolos pesados, cada uma carregando um peso que Jorge não estava preparado para suportar. Eu sei sobre o passado da sua irmã e quem você realmente é, Jorge. Você acha que pode esconder tudo para sempre? A revelação fez Jorge parar no lugar, o pânico explodindo em seu peito. Era como se tudo o que ele conhecia estivesse sendo arrastado por um furacão. A internet vai descobrir tudo! E isso pode acabar com você e com a sua família! Cala a boca! Jorge gritou, sentindo as lágrimas subirem. Você não sabe nada sobre a gente. Não sei? Vou te mostrar. Daniel gesticulou para pegar seu celular. Jorge avançou rapidamente, pegando o aparelho da mão dele e olhando a tela. Ao vê-la, seu estômago se torceu. Era um vídeo, um registro da irmã dele em um momento vulnerável. Não como uma simples espectadora, mas algo muito mais sombrio. O que você fez? Jorge gritou, a raiva alimentando sua adrenalina. Ele piscou os olhos, tentando processar a realidade que se desenrolava diante dele. Era uma armadilha. Ela estava mais envolvida do que imagina. Você a acha frágil, mas ela é mais forte do que você pensa. Ou você realmente acha que Sofia levantaria a voz e lutaria se não tivesse alguém por trás dela? Os olhos de Daniel brilhavam com uma sede estranha, uma necessidade de poder. Era como se ele estivesse se alimentando daquele momento de vulnerabilidade. Uma cadeia de pensamentos destrutivos percorreu a mente de Jorge. As fraquezas expostas, a vulnerabilidade da sua irmã orbitando em torno da fama instantânea. Ela, que sempre parecia tão pura, tão cheia de sonho e coragem, agora parecia uma marionete, atada a um controle que não era dela. As palavras de Daniel martelavam em sua cabeça. Havia uma força maior em jogo, algo que ele ainda não conseguia tocar. Daniel, o que você quer? Jorge perguntou, a urgência em sua voz. A resposta estava lá, pairando no ar, mas ele não queria acreditar.
tudo, Jorge! Você não entende! Esse mundo muda pessoas. Sofia tem algo que muitos querem. Se você não proteger, pode perder tudo. E acredite, as consequências vão muito além de likes e comentários. Ninguém sai ileso dessa. Jorge olhou para o rosto da mãe e sentiu o nó na garganta apertar. Ele percebia que Daniel estava certo em um ponto sinistro. O impacto já estava em movimento. A conexão entre sua irmã e Sofia havia desenferrujado algo muito profundo. Algo que família nenhuma estava preparada para enfrentar. Você não vai tocar nela. Eu não deixarei. Jorge respondeu, desafiando Daniel, com os olhos cheios de dor e determinação. E se você tocar, eu não vou hesitar. Não posso deixar isso acontecer. O sorriso de Daniel cresceu, revelando uma satisfação sombria. Então precisa agir rápido, antes que a verdade venha à tona. E você sabe o que isso significa, né? Segredos nunca ficam escondidos para sempre. Ele se virou e saiu, deixando Jorge paralisado, um dilema inescapável se formando em sua mente, tão complicado quanto os segredos que Daniel insinuara. O que Jorge não sabia era que a verdadeira conexão entre Sofia e sua irmã era uma camada muito mais profunda do que merecia face ao pesadelo que agora se aproximava. E o horror não estava apenas nas redes sociais. Ele apenas conseguiu pensar: o que mais está envolvido nessa história? E a resposta, incrivelmente perigosa, estava se aproximando mais do que ele imaginava. Jorge estava paralisado, com o coração disparando. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente. E a imagem de sua irmã sendo exposta na internet o corroía. Ele queria proteger a irmã. Daniel, com seu sorriso traiçoeiro, ainda estava no quarto. E Jorge se perguntava o que mais ele poderia arranjar para atormentar sua vida. Mãe, precisamos ir! Jorge exclamou, passando a mão pela cabeça, sentindo a pressão da situação. Tudo isso pode acabar mal. Precisamos de um plano. Ele bravamente tentou se concentrar, mas a expressão de sua mãe estava distante, perdida em suas próprias preocupações. Eu só quero que tudo volte a ser como antes, ela murmurou, a voz vacilante. O tom dela estava cheio de desespero, e Jorge percebeu que a tensão entre eles estava crescendo. O que Daniel sabe, mãe? O que ele quer com a gente? A pergunta saiu como um sussurro, mas o peso das palavras explodiu na sala. Jorge tinha que saber, precisava entender o tamanho do buraco em que estavam enfiados. Ela olhou para ele, temor em seus olhos, antes de desviar o olhar. Ele sabe sobre o acidente, sobre a sua irmã e sobre você. A última palavra dropou como uma bomba. Eu? O que ele sabe sobre mim? Jorge quase gritou. O chão parecia se desintegrar sob seus pés, a sensação de pavor se intensificando. Neste momento, o celular de sua mãe vibrou com força, quebrando o silêncio. Eles olharam rapidamente para a tela iluminada. Era uma mensagem. O coração de Jorge já estava acelerado e a ansiedade só aumentava. O nome que brilhava na tela fez seu estômago revirar. Sofia. Mãe, não abra! Jorge advertiu, mas era tarde demais. O toque dela sobre a tela foi como a ação de um botão que acionava uma bomba. Uma nova mensagem se desdobrou diante deles. Você sabe que o que a sua irmã esconde não é apenas uma sombra. As pessoas vão descobrir a verdade. E talvez você, Jorge, tenha mais a ver com tudo isso do que imagina.
O coração de Jorge parou. Seu mundo desmoronava em um instante. O que isso significava? Ele trocou um olhar furtivo com sua mãe. A expressão dela agora era de horror. O que isso quer dizer? O que minha irmã esconde? Jorge perguntou, a voz tremendo. Ela se afastou por um motivo, Jorge. Um motivo muito sério. Há coisas que ela nunca contou. Não pode, não deve ser exposta assim. As palavras da mãe eram como um grito de socorro. Não pode me deixar nessa escuridão, mãe. O que ela esconde? Jorge exigiu, um peso insuportável se formando em seu peito. A frustração tomou conta dele. A tensão crescia. O passado começava a surgir como uma sombra, carregando segredos que poderiam destruí-los. Daniel, com seu jogo sujo, não era apenas um mensageiro. Ele estava fuçando onde não era chamado. De repente, o silêncio foi quebrado pelo barulho de passos apressados. A porta se abriu com um estrondo e a irmã de Jorge, Clara, entrou. Seus olhos estavam arregalados, o rosto pálido. Jorge, você precisa me ouvir. A Sofia, ela não é quem você pensa. O papel dela nesse pesadelo parecia mudar as regras do jogo. O que você quer dizer? Jorge disparou, a angustiante necessidade de resposta sufocando-o. O que a Sofia tem a ver com tudo isso? Ela sabe mais do que você imagina. Está ligada a algo muito mais grave, e você pode ser também. Clara hesitou, mas os olhos dela estavam cheios de pânico. Ser o quê? Jorge quase gritou, a impaciência crescendo. Seu pai, ele não era quem pensávamos, e Sofia estava envolvida. O desespero na voz da irmã era palpável, como se a revelação fosse um pesadelo que só estava começando a se desenrolar. Naquele instante, Jorge sentiu a vida escorregar por entre seus dedos. A verdade estava prestes a se revelar, e o que outrora parecia ser apenas uma luta pelo reconhecimento de Sofia, agora se tornava uma luta por suas próprias identidades. Todo o relacionamento construído estava desmoronando diante de seus olhos. Clara, não! Não pode ser assim! O que significa, afinal? Jorge gritou, mas já não sabia se queria ouvir a resposta. Ela baixou a cabeça, lágrimas brotando, e Jorge se viu preso em um mar de mistérios, cada um mais profundo que o outro. O que eles realmente eram? A verdade estava prestes a se desenrolar, e tudo que havia sido dito poderia ser uma grande mentira. Uma camada fina de realidade coberta por segredos obscuros. Todo mundo está prestes a saber, e não será de uma forma que desejaríamos, Clara murmurou. E nesse momento, Jorge soube que a corrida pela verdade havia começado. Clara olhou nos olhos de Jorge. E o desespero dela era como um grito preso na garganta. A verdade está prestes a explodir, e você não vai conseguir controlar isso. Ela se aproximou, quase tremendo, com o peso das palavras que precisava dizer. A Sofia, ela se envolveu com pessoas perigosas. Jorge, e não é só isso, você precisa saber. Antes que ela pudesse terminar, a porta se abriu brutalmente. O ar ficou pesado. Era Daniel, mais uma vez, mas agora algo estava diferente em seu olhar. Uma arrogância renovada. Olha só quem decidiu se juntar à conversa. Ele riu, um som que cortou o silêncio como vidro se quebrando. Daniel, o que você quer? Jorge perguntou, a raiva simplesmente se acumulando. Ele estava prestes a explodir. E então, Daniel deu um passo à frente, como se quisesse engolir a tensão da sala. Só vim avisar que a verdade é complicada, meu amigo. E quando você menos esperar, vai aparecer um vídeo. Uma bomba! Daniel disse, o sorriso sinistro crescendo em seus lábios. Alguém vai mostrar a todos quem a sua irmã
Realmente é. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Jorge. Do que você está falando? A angústia transformou sua voz em um sussurro. Ela não é apenas a garota frágil que você pensa. Clara, talvez você tenha feito parte de algo maior. Algo que envolve gente que está disposta a tudo. Ele sorriu, como se estivesse projetando um filme que apenas ele conhecia. Clara ficou pálida. O que você quer dizer com isso? A dúvida apareceu em seu olhar, como uma nuvem escura que permeava o ar. Uau, você sabe o que eu estou dizendo. A sua irmã, Sofia, pode estar mais perto do seu pai do que você imagina. É como um jogo. E as peças estão saindo do tabuleiro. Jorge sentiu o chão se abrir. O que isso significava? Ele olhou para a irmã, tentando entender. A sala estava em silêncio, como se o tempo tivesse parado, e a realidade se transformava em pesadelo. E quando ele achou que a situação não poderia piorar, um grito cortou a noite. Um grito agudo vindo do lado de fora. Jorge e Clara se entreolharam, apavorados. O que foi isso? Jorge murmurou, seu coração martelando. Jogando outra vez os sentimentos de lado, Jorge se lançou na direção da porta, puxando Clara junto. Ao abrirem, uma cena horrenda se desenrolou. Um grupo de pessoas cercava algo no chão. Entre as risadas e os ecos de comentários cruéis, Jorge viu algo que o fez parar paralisado. Sofia jogada na calçada, sua cadeira de rodas ao lado e um celular em suas mãos, iluminando a cena. Não! Jorge gritou, a dor quebrando seus dentes enquanto corria na direção de Sofia. Ele conseguiu chegar perto dela, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Olhando ao redor, a multidão logo desviou o olhar e os risos pararam. Sofia estava pálida, com lágrimas escorrendo pelo... Saiam! Não vão machucá-la! Ele começou a empurrá-la, seu coração nas mãos. Mas, no meio da cena, o celular que Sofia segurava começou a brilhar mais intensamente. Algo estava prestes a acontecer. E assim como março traz a tempestade, uma nova realidade parecia se aproximar. Jorge se virou para Clara, a angústia estampada em seus rostos. O que mais não sabemos? Antes que qualquer um pudesse responder, o celular emitiu um bip e uma notificação apareceu na tela. Um vídeo começou a ser reproduzido e a expressão de Sofia se transformou em horror. A imagem era Clara, rindo ao lado de figuras que Jorge nunca pensou que veria. O clique da câmera finalizou a cena de seu mundo desmoronando. Clara! O que você fez? Jorge gritou, o choque deixando a voz dele trêmula. Ela abriu a boca para explicar, mas o grito de sofrimento de Sofia preencheu o ar, e tudo o que Jorge sabia estava prestes a ser jogado aos pés de uma verdade que poderia despedaçar não só os laços entre eles, mas também toda a vida que pensou que conhecia. A imagem na tela do celular parecia dançar, a luz refletindo a fragilidade de uma verdade que estava prestes a desabar. Jorge, paralisado, sentiu o mundo ao redor desmoronar. Ele sabia que precisava salvar Sofia, mas a revelação do vídeo fez seu estômago se revirar. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava para o chão, sem saber o que mais dizer. O que eu fiz? O que eu fiz? Jorge repetia, quase um sussurro, enquanto a multidão ao redor começava a murmurar. A tensão aumentando. O riso das pessoas, antes brincalhão, agora estava coberto de curiosidade. Ele precisava agir, precisava proteger Sofia. Mas o que fazer diante de uma situação tão monstruosa?
E então, como se o próprio universo estivesse se unindo contra, ele correu para ela, o coração disparado. O que aconteceu? O corpo da mãe estava tremendo. A expressão dela, uma mistura de dor e horror. Jorge, seu pai, ele saiu do hospital. E eu não consegui impedi-lo de vir aqui. A voz dela falhou, e a verdade começou a se desenrolar como um pesadelo. Não, ele não pode estar aqui. Jorge gritou, seu coração batendo acelerado. Ele se virou para Clara, que estava tão paralisada quanto ele. O homem que quase os destruiu não deveria estar presente naquele momento. Como assim? Ele saiu. O que ele quer? Jorge estava desesperado. O caos em volta não ajudava. A multidão estava crescendo e a energia na atmosfera era pesada, quase palpável. Ele quer te encontrar, Jorge. A mãe balbuciou, a dor a dominando. Era como se uma tempestade estivesse prestes a atingir. Encontrar? Para quê? Jorge perguntou, sentindo a raiva e o medo se misturarem em seu peito. Ele não queria pensar nele. Não queria abrir essa caixa de Pandora. Nesse instante, a porta da rua se abriu com um estrondo. Todos viraram os olhos. E os rostos na multidão se distorceram na expectativa. Jorge sentiu o sangue esfriar. E então ele apareceu. Um homem que outrora fora seu pai. Agora uma sombra do que poderia ter sido. Ele parecia diferente. Como uma tempestade prestes a erupcionar. Jorge. A voz de seu pai ecoou pelas paredes, tão familiar e ainda tão estranha. Eu vim resolver isso de uma vez por todas. Os olhares da multidão se viraram para Jorge, olhos curiosos misturando medo e expectativa. O pavor lhe apertou a garganta. Ele sentiu um nó se formar, um peso insuportável. Ele tinha que se posicionar. Mas a verdade estava presa em sua mente, uma ideia terrível começando a florescer. O que seu pai sabia sobre Sofia? E então, como se o mundo estivesse conspirando para explodir seu já frágil equilíbrio. O celular de Sofia emitiu um bip estrondoso. Jorge virou-se para ela e viu algo brilhando na tela. Uma mensagem chegando. O que mais poderia ser revelado? Ele se lembrou da expressão de Sofia, pálida e assustada. Não, isso não poderia terminar em tragédia. No fundo, Jorge percebeu que a conexão entre eles estava prestes a ser desnudada de uma maneira agonizante. Impulsionado pelo desespero, ele se aproximou de Sofia, que seguia com os olhos fixos na tela. Os murmurinhos se intensificavam e ele sabia que não importava o quão forte ele estivesse se sentindo. As camadas de segredos desmoronariam a qualquer momento, revelando verdades que poderiam destruir tudo. Jorge, Sofia disse com uma voz sussurrante, suas mãos tremendo ao segurar o celular. A verdade é mais complicada do que você pensa. E então, um estrondo se ouviu. Algo como vidro quebrando, e a cena se desfez em um caos absoluto. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo o que ele acreditava, não só sobre Sofia, mas sobre o próprio sentido de família, verdade e coragem. A pergunta pairava no ar. Seriam eles capazes de enfrentar os monstros que realmente habitavam suas vidas? Sofia olhou para a tela do celular. O brilho quase ofuscando suas lágrimas. Jorge. O desespero na voz dela era palpável. Entre as palavras, a multidão se agitava, curiosa, e Jorge podia sentir os olhares pesados, como uma pressão constante em seu peito. Então, um ruído cortou o ar. Era um grito. A polícia! A polícia está chegando! Jorge virou-se rapidamente. O pânico na multidão aumentou. As pessoas começaram a gritar e correr em direções opostas.
mas ele estava mais preocupado com Sofia, com as revelações que eles estavam prestes a enfrentar. E nesse momento de caos, algo ainda mais intenso aconteceu. Do outro lado da rua, um homem alto e robusto surgiu, abrindo caminho entre os espectadores. Jorge o reconheceu antes mesmo de olhar nos olhos dele. Era seu pai. A raiva e o medo se uniram em seu peito. O que ele estava fazendo ali? Jorge! Ele gritou, como se seu nome fosse um comando, não um apelo. Porém, o tom de voz de seu pai soava quase familiar, mas com um toque de autoridade que o fez querer se encolher. Você precisa entender, é hora de falarmos sobre isso. A multidão que antes observava com curiosidade, agora olhava para Jorge, o pai dele, como se estivessem assistindo a uma peça de teatro. Não vem aqui me dizer o que eu preciso fazer. Jorge respondeu, sentindo suas mãos tremendo. Você não sabe o que está acontecendo. A culpa não é sua, mas isso precisa ser resolvido antes que se espalhe. O pai deu um passo à frente, os olhos fixos em Sofia. A tensão no ar era elétrica. Como você pode se importar com isso agora? Jorge respondeu, o aperto no peito se intensificando. Você não esteve presente quando sua família mais precisou. Não é só isso, garoto. A verdade sobre Sofia e Clara é muito mais profunda. Seu pai pronunciou, e Jorge sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Você precisa saber que Sofia não é quem você pensa que é. Um murmúrio percorreu a multidão, que agora observava em silêncio, atenta. O que quer dizer? Jorge exigiu, o olhar em seu pai transbordando de raiva e desespero. Ela está ligada a nós de uma maneira que não faz ideia. O seu passado e o dela estão entrelaçados. Você vai entender quando tudo isso explodir, o pai continuou, a voz presa entre a urgência e um tipo de desespero que Jorge não conseguia traduzir. O celular de Sofia vibrou mais uma vez, e Jorge olhou rapidamente. Uma nova notificação estava chegando, e a expressão de Sofia se fechou, como se a verdade estivesse escapando mais uma vez. O que mais estava por vir? O que mais poderia ser revelado? E então, no meio do tumulto, algo aconteceu. A cadeira de rodas de Sofia tombou, e ela caiu. O grito de Jorge cortou o ar. Sofia! Ele alcançou rapidamente, mas a cena não parou por aí. No tumulto, alguém começou a filmar. O vídeo que estava se formando poderia ser o estopim do que estava prestes a ser revelado. Você não pode deixá-la assim, Clara gritou, sua voz sumindo na confusão. A expressão dela era de agonia, os olhos baços, angustiados. Jorge se virou para ela confuso, e no instante em que o celular de Sofia piscou novamente, a imagem da tela revelou uma mensagem final, um vídeo em loop que a multidão não tinha esperança de ignorar. O que tinha de tão devastador? O que mais existia por trás de tudo isso? O tipo de revelação que mudaria suas vidas para sempre, neste momento. Jorge percebeu que precisavam fugir dali, rapidamente. Mas parado entre o sentido de proteger Sofia e o peso que seu pai carregava sobre eles, a pergunta ecoou. Vocês estão prontos para enfrentar a verdade, não importa o quão cruel ela seja? E no caos das palavras de seu pai e os gritos da multidão, Jorge começou a entender que nada seria como antes. Sofia olhou para a tela do celular, o brilho ofuscando suas lágrimas. Jorge sentiu seu coração encolher. O quê? Bax! O que é isso? Ele tentou puxar o celular da mão dela, mas Sofia estava paralisada, fixada na imagem que ameaçava desfigurá-los. Jorge, eu! O desespero na voz dela era palpável.
A multidão ao redor começou a murmurar, inquieta. E aí, como um relâmpago cortando a escuridão, um grito ecoou. A polícia! A polícia está chegando! Jorge virou-se rapidamente, o pânico crescendo na multidão. As pessoas começaram a correr, logo se espalhando, mas ele estava mais preocupado com a imagem na tela de Sofia. O que mais estava por vir? E então, um barulho veio da porta. Um estrondo que fez a poeira subir. E lá estava ele, seu pai, Jorge. Ele gritou pelo menos 1,90 m de desespero. Jorge sentiu raiva turbulenta. O homem que abandonou a família por anos agora tinha a audácia de aparecer. Você precisa entender, é hora de falarmos sobre isso. Não venha aqui me dizer o que eu preciso fazer. Jorge gritou, as mãos tremendo. Sua mãe estava aos prantos no fundo da multidão. E Clara, sua irmã, olhava entre os dois, confusa. Você não sabe o que está acontecendo. A culpa não é sua, mas precisamos resolver antes que se espalhe. O pai avançou, os olhos fixos em Sofia. Jorge sentiu como se um buraco estivesse se formando em seu coração. Como você pode se importar com isso agora? Jorge respondeu, o tom de voz cheio de tensão. Você não esteve presente quando sua família mais precisou. Não é apenas sobre você. A verdade sobre Sofia e Clara é muito mais profunda do que você imagina. O pai exclamou e Jorge ficou paralisado. O que ele queria dizer com isso? Os murmúrios da multidão aumentaram, cada vez mais curiosos, prontos para a fofoca. E então o celular de Sofia começou a vibrar. E Jorge pensou que poderia ser a salvação. Mas a expressão dela se fechou e tudo parecia se acelerar para um fim devastador. Jorge, a mensagem, Sofia disse com a voz trêmula. Ele olhou para ela e viu a nova notificação se desdobrando. A imagem estava mudando e a cena na tela ficou mais intensa. Era um vídeo em loop. Clara, rindo, ao lado de figuras que Jorge jamais imaginou ver. Era uma filmagem antiga, mas era clara. As vozes ecoavam. Uma entre todas se destacava. Eu vou te ajudar a conseguir o que você deseja, tudo em troca de um favor. Jorge sentiu um frio dominá-lo. Clara, o que é isso? Ele virou-se, perplexo. Clara estava pálida, os olhos arregalados. Eu não sei como isso aconteceu. Você tem que acreditar em mim. Mas não teve tempo de explicar. Um estrondo cortou o ar proveniente da porta e todos na sala se viraram. Ali estava Daniel, seu sorriso ainda mais sinistro. Parece que as coisas estão esquentando, não? Ele olhou para Sofia e as palavras dele reverberaram nas paredes. Eu sempre soube que esse vídeo chegaria até você. Confuso, Jorge olhou para o pai, depois para Daniel. Do que você está falando? A verdade do que estava acontecendo começou a se fechá-los na hora. A multidão, agora, estava em hino de murmúrios, curiosidade se misturando a um medo palpável. Eu vou mostrar a todos quem você realmente é, Jorge. Daniel se aproximou, o olhar de satisfação aumentando. Sua irmã, Clara, estava mais envolvida do que você imagina. Não, você não pode fazer isso, Jorge gritou, o pânico começando a engolir sua voz. A verdade estava se desvendando, e o que havia de bom entre eles estava se esvaindo em um sopro. E então, o inesperado aconteceu. Um carro da polícia apareceu, marcado pelos sinais luminosos. Letras vermelhas e azuis cortavam o ar. A multidão começou a se dispersar ainda mais rápido. Era caos, e no meio disso tudo, Sofia gritou. Não, espera! Isso pode destruir tudo! Por que você está se importando agora? Jorge indagou, confuso.
Mas não havia tempo para discutir. Daniel deu mais um passo à frente, e a verdade que ele dominava pairava como um peso. A hora de saber a verdade é agora, Jorge. O que mais você não sabe vai te destruir. No fundo de seu apelo, Jorge se deu conta. Clara e Sofia estavam envolvidas em algo muito maior do que ele pensava. Algo obscuro, que transcendeu a história familiar e cruza o limite do que é certo e errado. Alguma coisa pesada estava entre eles e, mesmo no meio de toda essa confusão, ele começou a perceber que não conseguiria manter todos seguros. O que mais estava por vir? O que realmente estava escondido sob a superfície do que pareciam laços de amor? Enquanto a polícia se aproximava e o caos explodia ao redor, a única certeza era de que tudo mudaria e não haveria volta. E a pergunta estava gravada na mente de Jorge. Você está preparado para o que veio a seguir? Sofia olhou para a tela do celular, o brilho ofuscando suas lágrimas. Jorge sentiu seu coração encolher. O quê? O que é isso? Ele tentou puxar o celular da mão dela, mas Sofia estava paralisada, fixada na imagem que ameaçava desfigurá-los. Jorge, eu... A voz dela era palpável. A multidão ao redor começou a murmurar, inquieta. E aí, como um relâmpago cortando a escuridão, um grito ecoou. A polícia! A polícia está chegando! Jorge virou-se rapidamente, o pânico crescendo na multidão. As pessoas começaram a correr, logo se espalhando, mas ele estava mais preocupado com a imagem na tela de Sofia. O que mais estava por vir? E então, um barulho veio da porta, um estrondo que fez a poeira subir. E lá estava ele, seu pai. Jorge, ele gritou. Pelo menos 1,90 m de desespero. Jorge sentiu raiva turbulenta. O homem que abandonou a família por anos agora tinha a audácia de aparecer. Você precisa entender. É hora de falarmos sobre isso. Não vem aqui me dizer o que eu preciso fazer. Jorge gritou, as mãos tremendo. Sua mãe estava aos prantos no fundo da multidão. E Clara, sua irmã, olhava entre os dois, confusa. Você não sabe o que está acontecendo. A culpa não é sua. Mas precisamos resolver antes que se espalhe. O pai avançou, os olhos fixos em Sofia. Jorge sentiu como se um buraco estivesse se formando em seu coração. Como você pode se importar com isso agora? Jorge respondeu, o tom de voz cheio de tensão. Você não esteve presente quando sua família mais precisou. Não é apenas sobre você. A verdade sobre Sofia e Clara é muito mais profunda do que você imagina. O pai exclamou, e Jorge ficou paralisado. O que ele queria dizer com isso? Os murmúrios da multidão aumentaram, cada vez mais curiosos, prontos para a fofoca. E então, o celular de Sofia começou a vibrar, e Jorge pensou que poderia ser a salvação. Mas a expressão dela se fechou, e tudo parecia se acelerar para um fim devastador. Jorge, a mensagem! Sofia disse com a voz trêmula. Ele olhou para ela e viu a nova notificação se desdobrando. A imagem estava mudando, e a cena na tela ficou mais intensa. Era um vídeo em loop, Clara, rindo, ao lado de figuras que Jorge jamais imaginou ver. Era uma filmagem antiga, mas era clara. As vozes ecoavam. Uma entre todas se destacava. Eu vou te ajudar a conseguir o que você deseja. Tudo em troca de um favor. Jorge sentiu um frio dominá-lo. Clara, o que é isso? Ele virou-se, perplexo. Clara estava pálida, os olhos arregalados. Eu não sei como isso aconteceu. Você tem que acreditar em mim.
mas não teve tempo de explicar. Um estrondo cortou o ar proveniente da porta, e todos na sala se viraram. Ali estava Daniel, seu sorriso ainda mais sinistro. Parece que as coisas estão esquentando, não? Ele olhou para Sofia, e as palavras dele reverberaram nas paredes. Eu sempre soube que esse vídeo chegaria até você. Confuso, Jorge olhou para o pai, depois para Daniel. Do que você está falando? A verdade do que estava acontecendo começou a se fechar sobre eles. A multidão, agora, estava em hino de murmúrios, curiosidade se misturando a um medo palpável. Eu vou mostrar a todos quem você realmente é, Jorge. Daniel se aproximou, o olhar de satisfação aumentando. Sua irmã, Clara, estava mais envolvida do que você imagina. Não, você não pode fazer isso, Jorge gritou, o pânico começando a engolir sua voz. A verdade estava se desvendando, e o que havia de bom entre eles estava se esvaindo em um sopro. E então, o inesperado aconteceu. As luzes da rua começaram a piscar de forma errática. Jorge pensou que fosse uma falha elétrica, mas logo percebeu que não era. Um grupo de homens surgiu na esquina, cercando a área ao redor como sombras dançando na escuridão. Eles vestiam jaquetas pretas e seus rostos estavam encobertos. A tensão na multidão disparou. Quem são eles? Jorge se perguntou, o medo subindo pela espinha. Era um grupo que ele nunca esperava ver. A máfia local, conhecida por se envolver em negócios obscuros, estava ali. A líder do grupo, uma mulher de olhar penetrante e cicatriz no rosto, deu um passo à frente. Clara, você não deveria estar aqui, ela disse, seu tom desafiador. Você e sua amiga. Ela se virou para Sofia, que estava paralisada pela situação. Jorge ficou intrigado. O que Clara tinha a ver com a máfia? Ele se sentiu como se estivesse em um pesadelo, sem saída. Mãe! Ele gritou, olhando para onde ela estava. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas a mulher da máfia apenas riu. Se vocês não se calarem agora e pararem de mexer com o que não entendem, podem perder mais do que apenas a reputação. Está claro, Clara? O olhar de Clara se mudou, a confusão dando lugar ao terror. Eu não queria. Eu não sabia que eles estariam aqui. O desespero estava estampado em seu rosto, e Jorge percebeu que o que sentia por sua irmã agora era uma mistura de amor e raiva. Ele estava prestes a questionar tudo. Vocês devem decidir, ou se calar e deixar as coisas seguirem como estão, ou expor tudo e talvez perder tudo no processo. A mulher da máfia estava se divertindo com aquele jogo. A multidão ficou em silêncio, esperando a resposta de Clara. A tensão no ar era palpável, um nó na garganta para todos. Jorge tinha que agir. Clara, não deixe que eles façam isso com você. E assim, com um olhar frenético, Clara finalmente tomou coragem e proclamou: a verdade é que eu sabia de tudo, e eu não me importo mais. O que isso significava? O que exatamente Clara sabia? As palavras ecoaram, reverberando nas mentes de todos ali presentes. Jorge ficou paralisado, sentindo o mundo desmoronar. Tudo o que ele conhecia conquistara um novo contorno. E agora, as revelações estavam prestes a se transformar em um verdadeiro inferno. E a única pergunta que ecoava na mente de Jorge era: qual verdade poderia ser tão devastadora que faria Clara se aliar à máfia? A noite apenas começava. Sofia olhou para a tela do celular, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Jorge, parado ao seu lado, sentiu que o chão estava se abrindo debaixo dos seus pés. Clara, o que você queria dizer com isso?
Ele mal conseguia pronunciar as palavras, o desespero vibrando em sua voz. A multidão ao redor tinha parado, todos esperando uma explicação que poderia mudar tudo. Eu não sabia o que fazer, Clara gritou, sua voz tremendo. A máfia, eles disseram que se eu não ajudasse, iam machucar você e a mamãe. O ar ficou pesado, e cada palavra carregava o peso de um segredo mortal. Mas e Sofia? Você a colocou nisso também, Jorge acusou, sentindo a raiva e a dor se misturarem. Você não tem ideia do que eles podem fazer. Eu só queria ajudar. Você não entende. Eles têm controle sobre tudo isso, sobre nós. Clara estava em colapso e, de alguma forma, Jorge podia sentir a verdade ressoar. Mas o que isso realmente significava? O olhar da mulher da máfia era gélido. Meninos, a hora de decidir é agora. Você pode proteger sua irmã ou salvar sua amada. A escolha é sua! Suas palavras eram venenosas, uma ameaça amarga em um cenário que parecia surreal. Jorge virou-se para Sofia, cujos olhos estavam cheios de terror. Por favor, não deixem que ela faça isso, ele implorou. Mas o ruído da multidão se intensificou, habilidades humanas parecendo tão frágeis diante da gravidade da situação. Justo naquele momento, um grito cortou o ar. A polícia! Um carro da polícia chegou, as sirenes ecoando como a música de um pesadelo. A tensão explodiu. Daniel, percebendo a situação, agarrou o braço de Clara. Vamos, precisamos sair daqui! Não! Jorge gritou, mas a multidão em pânico começou a se dispersar. As luzes da viatura refletiam os rostos aterrorizados. Era agora ou nunca. Sofia, vamos! Ele puxou sua namorada e juntos começaram a correr. Mas onde? O caos tomou conta e a mulher da máfia começou a gritar ordens. O desespero e a determinação nos olhos dela. Ninguém sai até todos saberem o que está acontecendo aqui. Seus aliados começaram a se mover, cercando Jorge e Sofia. Jorge sentiu a adrenalina pulsar nas veias, mas havia algo mais. Uma série de imagens passou pela sua mente. Clara, a máfia, a verdade sobre seu pai. Ele não podia perder Sofia novamente. A cada passo, a escolha se tornava mais clara. Jorge, a verdade. Sofia tentou, mas Jorge a interrompeu. Agora não, Sofia. Precisamos fugir. Ele puxou-a para os fundos do lugar, onde a visão da polícia e da máfia se diluíam. Mas algo estava mudando. Acima da agitação, uma voz cortou. Espere! Deixe-os ir! Era sua mãe, que emergiu como uma silhueta entre a multidão. Jorge, você precisa ouvir. Não deixe que ninguém decida por você. A mulher da máfia olhou para a mãe com desprezo. Você não pode interferir. Ninguém mais se importa com suas tragédias. Mas a determinação nos olhos da mãe de Jorge fazia o ar vibrar. Meu filho e sua amiga são mais do que suas peças de xadrez. A verdade está com eles. Sofia virou-se para Jorge, uma mistura de alívio e medo estampada em seu rosto. Ele sentiu o peso se equilibrar. Vamos juntar nossas forças, sussurrou. Chegou a hora de revelar todos os segredos. Os olhares se encontraram. E ali estava um novo princípio. A multidão parou, a incerteza pairando no ar. Jorge olhou para Clara, que parecia estar se reerguendo do desespero. Ele também virou-se para a mulher da máfia e seus homens. Vocês não vão levar ninguém! E então ocorreu algo inesperado. A mãe de Jorge deu um passo à frente, como uma força da natureza. Ninguém será partido ao meio esta noite. A verdade precisa vir à tona, não por medo, mas pela força de quem realmente somos. O que é a máfia senão um reflexo dos segredos que escondemos?
Foi naquela fração de segundo que tudo mudou. Os olhares de todos se encontraram, enquanto discussões ferviam, e a mulher da máfia hesitou. Mas Jorge, com um novo propósito, decidiu não só pela proteção, mas pela verdade. Seja o que for que aconteceu entre nós, isso não pode nos dividir. Precisamos enfrentar o que está advindo. Juntos! Ele falou, a emoção percorrendo sua voz. E ali, naquele momento de incerteza, os laços começaram a se reajustar. No silêncio que se seguiu, a energia da multidão era palpável. Uma nova era estava brotando entre eles. E assim, Jorge soube que a única maneira de seguir em frente era se unindo com aqueles que amava, enfrentando a verdade de frente e sem medo. O que vem agora? Ele pensou, enquanto a luz da esperança brilhava através da escuridão que envolvera suas vidas. Se você achou essa história intensa e cheia de reviravoltas emocionantes, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inesperado. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho arrebatador. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte da